era tanta coisa comprometedora para ele que ele preferiu fazer um amplo silêncio, se é que a gente pode dizer assim. E o silêncio dele foi confrontado várias vezes pelos senadores, que queriam que ele respondesse pelo menos a algumas perguntas objetivas. Conhece fulano? Conhece Beltrano? Olha, isso aí não compromete nada, você só está dizendo se conhece ou não. Aí começou a leitura ali do que havia decidido os ministros do Supremo Tribunal Federal, habeas corpus. Não, o silêncio é só para aquilo que pode incriminar ou não. Fizeram uma pressão, aí ele começou a responder algumas perguntas assim, mais pontuais, mas em tudo aquilo que poderia gerar qualquer problema para ele, e parece que é muito problema, parece que tem muita picaretagem aí, ele preferiu se calar. E houve momentos até cômicos em razão disso. Em primeiro lugar, antes de mostrar os vídeos, queria lembrar que uma das cenas foi o Omar Aziz, o presidente da CPI, ironizando as idas à Índia do Maximiano. E às vezes falam Maximiniano, né? Mas eu acho que é o Francisco Maximiano. Ele já tentou fugir da CPI várias vezes, acabou não conseguindo dessa vez, embora tenha tentado também. Então ele ia lá para a Índia, é um país com uma pandemia descontrolada, então tem que ter uma quarentena depois e tal. Aí ele dava um jeito de casar a quarentena dele com o momento da sessão em que ele iria depor. Aí então não podia e tal. E aí o Omar Aziz falou assim, só queria fazer uma pergunta, o senador já tem cidadania da Índia? Aí virou para os outros e falou assim, ele não tem, mas já foi muitas vezes lá, inclusive não vê essa CPI por conta disso e tal. Então deu umas ironizadas nessas amareladas por parte do Maximiano, porque esse pessoal é muito hábil ali para lidar com os demais agentes políticos, inclusive, no submundo de Brasília. Na hora que está lá na sessão, na hora que é alvo de uma investigação, aí fica pianinho. Você sabe que isso me fez lembrar até um filme, que é o De Frente para a Justiça, ou De Frente para o Crime. Já já eu confiro aqui, com o Gene Hackman, extraordinário ator, né? Você sabe que o Jack Nicholson, quando fez o Coringa no Batman, do Michael Keaton, né, como protagonista, ele acabou sendo superado, de acordo com os críticos, pelo Heath Ledger, né, que fez ali o Coringa depois na trilogia do Nolan, né? Mas o Lex Luthor do Gene Hackman jamais foi superado. E esse grande ator fez esse outro filme, o De Frente para o Crime, daqui a pouco eu confiro aqui o nome, mas tem uma cena que eu acho extraordinária, que é muito exemplar aqui para o Brasil, onde se perdeu o senso da moralidade pública, em que os criminosos tentam suborná-lo para que ele entregasse uma testemunha que ele estava protegendo e que iria, obviamente, entregar o chefão dos criminosos num julgamento. E ele se recusa a entregar essa testemunha. E aí ele fala assim, sabe, não vou, não, o que eu gosto mesmo, ele fala assim com um ar superior e com muita ironia, e eu acho essa cena extraordinária, nunca vou esquecer na minha vida. Ele fala assim, o que eu gosto mesmo é quando os mafiosos, os criminosos, os bandidos, me lembro agora a formulação, mas a ideia é essa, quando eles sentem que a coisa está apertada para eles na hora do julgamento, e aí eles começam a tentar afrouxar o colarinho, que eles começam a sentir aquele sufoco, assim e tal. Aquilo é que eu gosto. Eu gosto de estar lá no tribunal naquele momento para olhar naquele momento em que o sujeito todo poderoso, né, sente que ele está perdendo. E eu tenho exatamente essa sensação. Eu gosto de ver o sujeito que atuou no submundo com negócios aparentemente ilícitos, por isso eles estão sendo investigados, ficar lá incomodado na hora de uma investigação, como gosto de ver, na hora de um depoimento, na hora de um interrogatório. É uma cena triste, né? Porque a gente reflete sobre a natureza humana, a gente reflete sobre a criação, sobre o que faltou para que as pessoas pudessem agir na ânsia de obter vantagens, em muitos casos indevidas, né? A gente está falando aqui de uma investigação, por isso eu estou tendo toda essa cautela com os aparentemente que a gente precisa incluir, inclusive numa crise sanitária, como parecia que estava acontecendo ali nos bastidores do Ministério da Saúde. Então, por isso que eu cobro tantas investigações, que eu quero que os bandidos sejam presos, porque a população é a mais prejudicada. E para o item que a Débora já mencionou e que me leva à exibição do primeiro vídeo, que é o pagamento antecipado. Vamos lembrar, Precisa Medicamentos é a empresa desse Francisco Maximiano, que era intermediária na negociação de aquisição de vacinas
a serem fornecidas pelo laboratório indiano Bharat Biotech. E essa intermediária, ela estava aí fazendo pressão por vários lados para que o contrato fosse agilizado no Ministério da Saúde, para ela poder ali representar e tal e ganhar uma comissão, entre aspas, né? Porque a natureza dessa comissão ainda está sendo investigada. E haveria um pagamento antecipado para um paraíso fiscal lá em Singapura de 45 milhões de dólares. Foi um dos fatores que foram identificados pelo servidor Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado federal Luiz Miranda, quando ele reparou nas irregularidades. 45 milhões de dólares são mais de 200 milhões de reais. Seria um pagamento antecipado antes mesmo da entrega das vacinas, sendo que essa empresa, com outro nome, que é a Global, mas do mesmo Maximiano, não tinha entregue medicamentos em contrato com o mesmo Ministério da Saúde no governo passado, mesmo que é o Ministério da Saúde do Brasil, né? Mas é de cada governo, e no governo anterior do Michel Temer, o ministro da Saúde era o Ricardo Barros. E aí o presidente da comissão, o Omar Aziz, diante do silêncio do Maximiano, ele foi questioná-lo a respeito do pagamento antecipado, que esse programa aqui, o Salve Salve Band News, tem destacado como um possível foco de divisão de propina. Me lembro de comentar aqui, olha, 45 milhões de dólares. Vocês imaginam se eles têm um conluio ali entre 45 pessoas, entre políticos, etc. Só por hipótese, né? Já que a gente está trabalhando com uma investigação, existem suspeitas no ar. É $1 milhão para cada um. É muito dinheiro. E isso se forem 45, imagina se for 2, 3. Quanto dinheiro que esse pessoal pode colocar no bolso? Quando se transforma para real, o número, né, a quantia, evidentemente, é equivalente, cada uma numa moeda, mas o número é muito maior. 45 milhões são mais de 200 milhões de reais. Imagina quantos milhões pode ir para o bolso de cada um se tivesse havido um acordo. Aí é preciso ver se tem algum documento, alguma mensagem, numa quebra de sigilo telefônico, por exemplo, ou se pode ter havido um acordo tácito, oral simplesmente, que não tenha sido gravado, infelizmente. É por causa da descoberta que esse pagamento acabou não saindo, mas não quer dizer que não tenha havido a solicitação de vantagem indevida e que não houvesse um esquema criminoso ali preparado para beneficiar os seus agentes. Então vamos ao Omar Aziz, zombando, né, de certa forma, mas tocando na ferida, fazendo aquilo que é necessário na CPI de hoje. Pode soltar o primeiro vídeo, produção. Eu só queria fazer uma pergunta. Claro, por favor. Ao senhor Maximiano, porque como ele tem escalado em todas, talvez aqueles 45 milhões de dólares que iam ser depositados em Singapura, num paraíso fiscal, ele seria dividido por quem e quanto caberia a cada um? Senhor presidente, com todo respeito, eu vou exercer o direito ao silêncio. Então seria distribuído. Eu queria só saber, quer dizer, o dinheiro seria distribuído por alguém e para algumas pessoas. Porque se não fosse, eu diria não vai ser distribuído. Então o senhor está afirmando aqui, com a sua negativa, de que esse dinheiro seria distribuído de uma forma que a gente não sabe para quem e por quem, mas que ele sabe, por isso que ele está ficando em silêncio. Eu quero que conste isso no relatório, senador Renan Calheiros. Farei isso com satisfação, presidente. Está aí o presidente da comissão, senador Omar Aziz, tirando uma conclusão, obviamente, até como uma forma de provocação, de ironia, mas de repulsa, de repúdio, aquela atitude, aquela amarelada, a falta de coragem de dizer o que é verdade. Se a verdade é comprometedora, bom, então estamos aí no terreno das potenciais ilicitudes. Quem não tem nada a esconder, chega lá e fala. Se o sujeito questionado sobre o pagamento antecipado fala, vou recorrer ao direito de ficar em silêncio, bom, alguma treta tem aí. E aí o Omar Aziz está lá tirando as conclusões dele. Bom, então o dinheiro iria ser distribuído para pagamento de propina ali para os agentes envolvidos. Lembrando sempre a raiz daquilo que a gente está falando, porque é a mesma raiz lá do Petrolão, que é o quê? É contrato público com iniciativa privada. Então você tem empresas privadas que elas querem obter um contrato público, então querem receber milhões, eventualmente até bilhões. Nesse caso, o pagamento antecipado era de milhões. O contrato total
é de quase 2 bilhões, que viria ali depois. E aí, para receber aquele dinheiro do orçamento federal, dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil, eventualmente molha a mão de agentes. Isso é o que está por trás, na raiz de um problema que é nacional e em todos os países onde existem, inclusive, muitas estatais e tal, que é a venda de favor e influência de quem está no controle do Estado brasileiro para quem está fora, para o empresário que quer estabelecer ali um contrato e muitas vezes é favorecido por um grupo político, criando, inclusive, um mecanismo de concorrência desleal com os demais membros da iniciativa privada que não agem de maneira espúria. Então essa é a raiz de um problema do qual, ao longo do meu trabalho de 18 anos como colunista, já falei muitas vezes em diversas frentes. E os governos do PT foram, é até irônico usar essa palavra, riquíssimos em exemplos de roubalheira desse tipo, de pagamento de propina, de suborno nas estatais do Brasil. A gente viu aí tantos esquemas, né? Mensalão, mais compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, mas você teve Petrolão, teve caso nos fundos de pensão, teve Belo Monte, que eu chamava de Belo Monte de propina. Muito bem. Dito isso, vamos para a senadora Simone Tebet, que tem sido incisiva também na CPI. Ela fez a devida descrição sobre a natureza do silêncio do depoente. Pode soltar, produção. Se me permitir, senador Renan Calheiros, não há silêncio dos inocentes aqui. Consequentemente, quando o depoente ora aceita responder e ora não, ele está dizendo, ele está dando a resposta para nós. Nós sabemos ler nas entrelinhas. Aliás, nós aqui estamos ficando experts em saber ler o silêncio daqueles que não são inocentes. Porque quando vem um depoente e diz o seguinte, essa eu respondo, ele tem segurança porque ele vai dizer a verdade, isso não vai comprometê-lo. Agora, quando ele se reserva no direito de ficar no silêncio, de duas uma, né? Ou ele sabe que se falar vai ter que mentir ou vai ter que se autoincriminar. Então nós já temos as respostas, vamos seguir com os questionamentos, vamos seguir com essa reunião, senhor presidente. Objetivamente, segue as perguntas e se Vossa Excelência ou se algum senador entender que ele está criando um obstáculo efetivo, me avisem. Avisa e parte daquilo que a gente já fez na CPI e que porque eu não tenho como interpretar aquilo, não tenho convivência para saber se incrimina ou não. Muito bem, vocês viram aí a Simone Tebet, ali na linha do que eu estava falando a respeito da escolha pelo silêncio, como ela por si só, comprometedora para todos aqueles que estão assistindo, e aí vai o senador Alessandro Vieira e pede para que se continue e que se avalie cada caso o que deve ser feito dentro daquela discussão a qual eu me referi sobre a real necessidade do sujeito ficar em silêncio quando a questão é pontual, aquilo que não está na análise, na interpretação de vários senadores, incluído no habeas corpus que foi concedido, né, para que ele ficasse em silêncio. Quer dizer, algumas questões factuais e pontuais que não são diretamente comprometedoras, ele poderia falar, e diante da pressão dos senadores, ele acabou respondendo algumas perguntas. Então ele respondeu que conhece sim o Ricardo Barros, que conhece sim fulano Beltrano, outra lá que não conhece e tal, mas aí vinha uma pergunta para detalhar, aí pronto, ele falava, vou exercer o meu direito de ficar em silêncio. E aí eu separei para vocês mais um questionamento que é curioso, feito pelo relator da CPI, Renan Calheiros, a respeito dos gastos com cartão de crédito por parte do Maximiano, esse dono, Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos, essa intermediária aí na negociação de vacina do Ministério da Saúde. Lembrando que esse é o governo Bolsonaro que boicotou a Pfizer, que boicotou a Coronavac, e que estava, depois de todas as pressões da sociedade, negociando com intermediários, buscando intermediários enquanto ignorava as multinacionais que produziram as melhores vacinas, como a da Pfizer, aí, que foi o caso mais emblemático, porque foram mais de 80 e-mails, enquanto essa turma toda, Maximiano era recebido, Cabo Dominguete era recebido, Reverendo era recebido, o sujeito dava uma ligação, mandava um e-mail, era respondido na hora. Não, vamos tomar uma bebidinha, né, uma cervejinha ali no happy hour, no shopping, falar do futebol e tal. Esse contraste que é muitas vezes apontado pelos senadores. Então vamos aí ao Renan Calheiros perguntando sobre os gastos sem lastro nos rendimentos, aparentemente, do Maximiano. Pode soltar. Então, uma pergunta mais fácil. Vossa Senhoria poderia explicar como pagou algumas centenas de milhares de reais
em gastos de cartão de crédito, com uma renda declarada apenas de 52 mil anuais? Permanecerei em silêncio, senhor senador. Permanecerei em silêncio, senhor senador. Quer dizer, como é que o senhor gastou todo esse dinheiro se o seu rendimento era menor do que esses gastos, etc. E o sujeito escolhe ficar em silêncio. Ele podia explicar, não, veja bem, esse dinheiro eu ganhei, ou eu acumulei, eu tinha um outro negócio e tal, por isso eu fiz esse gasto, eu tinha economizado para isso. Não, tem aqui uns gastos maiores do que os recebimentos e o sujeito escolhe ficar em silêncio. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que tem treta aí e que precisa ser aprofundada a investigação. Tem aquela vantagem que eu falei para toda a turma que pode estar por trás aí do Maximiano, que é justamente pelo fato do esquema ter sido descoberto antes do pagamento final. Isso não quer dizer que a corrupção não seja enquadrável, né? Porque os bolsonaristas eles fazem uma confusão desgraçada em cima disso para fingir que o crime de corrupção só existe quando há o pagamento da vantagem indevida. E o crime de corrupção ele está configurado quando há a solicitação ou a promessa da vantagem indevida. E é isso que a CPI está apurando que aconteceu. Porque, felizmente, né, tem um lado que é felizmente, o dinheiro ele estava empenhado, ele estava pronto para ser liberado, mas como o escândalo veio à tona, ele não foi gasto com essa turma. Então, graças a essa investigação, graças à iniciativa do Luiz Ricardo Miranda Servidor, o orçamento federal, o dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil, não foi gasto por essa turma. Agora, havia um esquema e isso tem que ser devidamente desbaratado. E a gente precisa descobrir para quem ia esse dinheiro. Agora, é claro que quem receberia esse dinheiro está tentando sair de fininho depois daquilo que foi descoberto. Essa é a suspeita que paira no ar. Então vocês viram aí, e obviamente, como eu li toda a denúncia contra o Flávio Bolsonaro, por exemplo, no caso do peculato de gabinete, denúncia feita pelo MP aqui do Rio, eu não posso deixar de lembrar, quando eu vejo isso, gasto maior do que o rendimento, porque lá na denúncia está lá o MP apontando, que está gastando aqui, mas esse dinheiro não tem lastro de origem lícita. Ou seja, tem um dinheiro de um esquema de desvio de dinheiro público que está sendo usado para pagamento de despesas pessoais, para quitação de financiamento de imóvel. É isso que está sendo apontado pelos investigadores. E agora, nesse caso, aparentemente, pode ser isso também. Quer dizer, o sujeito tinha origens ilícitas e ele gastava lá com o dinheiro que vinha de fontes não devidamente declaradas, etc. É uma hipótese, são as suspeitas que estão no ar. Então, foi mais um momento importante, porém constrangedor para o governo em geral, porque está lidando com toda essa gente. E, aliás, o Ricardo Barros, é bom eu colocar aqui, ele falou lá durante o depoimento dele, não, se vocês quebrarem o meu sigilo e tal, me lembro de um momento assim, seria bom até a gente tentar recuperar. Vocês vão ver que não tem pagamento e tal, aí hoje de tarde eu leio que ele está lá recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para reverter a quebra de sigilo. Quer dizer, o sujeito posa de valente na CPI, não, se você quebrar e tal, se você for ver as minhas contas, você não vai encontrar isso e tal. Ele vai no Supremo e tenta impedir que se veja as contas dele. Então é claro que tudo é muito suspeito. Felipe, para a gente amarrar esse assunto CPI, você citou aí já a quebra do sigilo de Ricardo Barros, e eu complemento, a comissão aprovou hoje o requerimento para quebrar o sigilo fiscal do líder do governo, Ricardo Barros, na Câmara, e também do advogado da família de Jair Bolsonaro, Frederico Vassef. Os senadores pediram à Receita Federal a relação de empresas das quais Barros e Vassef participaram nos últimos 5 anos, incluindo eventuais sociedades anônimas. Também foi aprovada a quebra do sigilo bancário e fiscal da Precisa Medicamentos e do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, além de outras empresas, entidades e pessoas. Olha, sobre isso, eu quero aproveitar a deixa para comentar uma declaração do senhor Girão, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, um dos desempenhos mais vexaminosos da CPI, da pandemia, da base governista, e está lá passando pano para a sujeira bolsonarista. Ele deu a seguinte declaração: o que estamos vendo no Brasil hoje é uma caçada a ideias conservadoras. É uma caçada a ideias conservadoras.
Eu fecho aspas aqui para o senador Eduardo Girão, que obviamente não faz a menor ideia do que ele está falando, sabe nada de conservadorismo, e eu o desafio, inclusive, a dizer onde que está, na obra de Edmund Burke, na crítica à Revolução Francesa, resgatada ali por Russell Kirk, autor conservador americano, em Burke, Redescobrindo o Gênio, por exemplo. Onde está, na obra de Russell Kirk, a política da prudência, nos princípios conservadores? Onde está, no também britânico, também porque eu ia falar do Roger Scruton em seguida, Michael Oakeshott, fez o livro Política da Fé, a política do ceticismo. Onde está que ideia conservadora é ameaçar, por exemplo, ministro de Tribunal Superior, como fez o blogueiro bolsonarista de crachá com o ministro Barroso? Onde está que mentir durante uma crise sanitária que está ceifando vidas no Brasil é algo de conservadorismo, de ideia conservadora? Onde está que faturar com propaganda de bancos estatais para disseminar fake news está na tradição do pensamento conservador? Então vamos deixar de conversa fiada. Cadê na obra aqui do pensamento conservador brasileiro de Joaquim Nabuco, de João Camilo de Oliveira Torres, de José Oswaldo Meira Pena? Onde é que está isso que o reacionarismo aloprado a serviço do bolsonarismo faz? Tudo eles colocam na conta da liberdade de expressão. Do que liberdade de ficar mentindo durante uma crise sanitária? Liberdade de você espalhar desinformação quando as pessoas estão precisando ser bem orientadas para que elas preservem a sua saúde, para que elas preservem a sua vida, Eduardo Girão? É uma vergonha que o senhor use conceitos que o senhor não domina em nome do pano para o grupo político que está no poder. Esse grupo que tenta se enobrecer com tradições que desconhece e acaba simplesmente legitimando o preconceito das pessoas. Preconceito que existe no mercado da comunicação também, entre colunistas, gente de esquerda, a ala histérica da esquerda com pensamento conservador. Mas quando você pega reacionários, que são a caricatura habitual do conservadorismo, eles acabam legitimando o preconceito, no sentido estrito, que é o valor negativo prévio ao conhecimento do tema. Não tem nada disso de ameaça, de desinformação, de mentira, de boicote à vacinação necessária nesse momento, que está dando resultado no mundo civilizado inteiro. Nada disso na tradição do pensamento conservador. E a CPI da pandemia é um instrumento legítimo para se apurar o que houve durante esse período macabro da história brasileira, principalmente por omissão e ações alopradas do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então essa gente usurpou e manchou o conservadorismo e continua fazendo. Aliás, As Ideias Conservadoras é um livro do João Pereira Coutinho, português, que é colunista também, às vezes fala sobre o Brasil, inclusive, e mostra lá as distinções entre os revolucionários, os reacionários, e mostrando que isso não tem nada a ver com o pensamento conservador. Os reacionários são os revolucionários do avesso, como dizia Anthony Quinton. Quem quer intervenção militar, quem quer golpe, quem quer um passado idealizado e idílico, que nunca existiu, porque se cometia atrocidade durante a ditadura militar, negada pelo negacionista Walter Braga Neto, ministro da Defesa. Quem quer isso, a volta disso, não tem nada a ver com ideia conservadora, não tem nada a ver com conservadorismo. Mentiram para massas de manobra que ainda acreditam que essa turma é a verdadeira direita, e quem quer que os critique pelas barbaridades que cometem, se vendeu para a esquerda, para o petismo. É brincadeira. É uma gente de quinta categoria e um senador que deveria se informar a respeito dos conceitos que usam, acaba manchando aí a grandeza da vida e da obra de gente moralmente e intelectualmente muito superior a essa patota. Quero só fazer aqui alguns registros. O filme com o Gene Hackman, do qual eu falei, é De Frente para o Perigo, né? Eu falei de frente para o crime, de frente para a justiça, não estou lembrando qual é a palavra, é De Frente para o Perigo. Eu confundo porque tem a música De Frente para o Crime, João Bosco, que é o Aldir Blanc, que eu recomendo também, que é uma música espetacular, mostrando até como aqui no Brasil tudo se transforma num grande circo, né? Inclusive a morte das pessoas, uma música profética, porque, lamentavelmente,
Isso aconteceu na pandemia. E, aliás, aproveito até esse gancho para acrescentar aqui algumas observações sobre aquilo que eu estava contestando na declaração do senador Eduardo Girão, que está falando que há uma caça às ideias conservadoras. Onde é que está? Em livro conservador, dancinha de vírus, enquanto as pessoas estão morrendo, como fizeram aí blogueiros de crachá, dancinha, gargalhando. Onde é que está isso? Onde é que está, na tradição do pensamento conservador, rachadinha de gabinete, para qual a claque virtual bolsonarista passa pano também, relativizando? Primeiro negando, aí quando se avolumam as provas, começa a relativizar. Não, veja bem, todo mundo faz, no máximo imoral, como se estivesse falando de tamanho de minissaia, né? Não de desvio de dinheiro público. Onde que está? Então, vamos parar com essa conversa fiada. E as pessoas que têm desejo de compreender a realidade, comecem a ler esses livros, para vocês verem que está cheio de vagabundo por aí, que está usando tradições de pensamento dignas de homens que tiveram grandeza moral e intelectual para enobrecer o próprio movimento rasteiro, oportunista. Ficam esses registros. E eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes que me escrevem carinhosamente pelas redes sociais e aqui no chat para esse programa, que eu faço com todo o apoio aqui da equipe do Fábio, da Débora. S. Godoy, por exemplo, no chat agora. Felipe, obrigado pela resiliência. Vamos repetir todo dia as falcatruas desse povo que não preza a ética e a moral e não pensa no povo. Um dia tem que mudar, não vamos perder a esperança. Não, a gente vai continuar. S. Godoy, não sei qual é o primeiro nome, fazendo o nosso trabalho. Então, muito obrigado a você e a todos que participam do chat aí e que gostam da realidade, que não vivem no universo paralelo da propaganda.